Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, 70 milhões de pessoas no mundo têm autismo. No Brasil, este número chega a 2 milhões de pessoas. No início de 2015, o Sistema Único de Saúde passará a oferecer um medicamento para tratar os sintomas da doença, o que irá beneficiar 19 mil pessoas. E para falar sobre esse assunto, no Atividade Simers de hoje, nós convidamos então o Dr. Ricardo Halpern, membro da Sociedade de Pediatria Brasileira e do Rio Grande do Sul. Dr. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Então vamos começar falando sobre o que é o autismo. Muito obrigado pelo convite. E realmente o autismo, que hoje a terminologia mais adequada é transtorno do espectro autista, é uma condição neurobiológica, né, que afeta 11 de cada 1.000 nascidos vivos. Então é uma prevalência bastante significativa, né? E é um quadro clínico que requer um tratamento longo, já que é uma situação clínica que ela não tem cura. E sim, nós temos uma melhora dos sintomas ao longo do tempo a partir de um acompanhamento por equipe multiprofissional. Então, o transtorno do espectro autista, ele se caracteriza pela pouca capacidade de reciprocidade social que as crianças apresentam, atrasos na comunicação verbal e comportamentos estereotipados, bizarros, diferentes na forma de dar a resposta aos estímulos que são oferecidos. Doutor, como que é feito então o diagnóstico? Como é que o médico sabe que a criança tem autismo? O diagnóstico de autismo, ele é clínico, ou seja, ele não depende de nenhum exame de imagem ou exame laboratorial. Ele é feito baseado na consulta que o pediatra, já nos primeiros anos de vida, tem condição de diagnosticar o autismo a partir dessas dificuldades de interação social, dificuldades de contato visual, comportamentos estranhos que a criança vem apresentando, perda de habilidades no seu desenvolvimento. E esse diagnóstico ele é feito e auxiliado a partir de alguns instrumentos clínicos, algumas escalas que nos auxiliam, então, a ter uma sistematização no processo diagnóstico. Mas, fundamentalmente, ele é clínico. E o diagnóstico, 25% das crianças com transtorno do espectro autista, a gente faz um diagnóstico no primeiro ano de vida, 50% no segundo ano de vida e 25% no terceiro. Ou seja, o diagnóstico precoce do autismo, ele é a chave para a intervenção. Então, a gente tem que saber que no primeiro ano de vida já existem sintomas que permitam que o profissional possa pensar nisso, né, e descartar ou então confirmar o diagnóstico. Doutor, e há diferentes tipos de autismo? Assim, ele pode ser classificado? Como é que funciona? A terminologia transtorno do espectro autista, ela vem exatamente para contemplar isso que tu perguntaste. Por quê? Porque existem quadros muito severos com comprometimento muito importante e quadros muito discretos que passam desapercebido por eles serem realmente sintomas muito brandos, mas os sintomas estão lá. Então, existe sim uma intensidade diferente de sintomas que vão, obviamente, requerer intervenções diferenciadas, né? E dependendo assim do sintoma, mesmo se o sintoma for, vamos dizer, mais fraco, é preciso sim fazer um acompanhamento com medicamentos? Não. A medicação não é um sinônimo de tratamento para transtorno do espectro autista. Isso tem que ficar muito claro. Os medicamentos, se tu comentasses de uma medicação que foi liberada para o SUS para ser utilizada nos sintomas, é uma entre outras medicações que se usa dependendo dos sintomas que o paciente apresenta. Como nós temos um quadro muito heterogêneo dentro do autismo, ou seja, sintomas variados, intensidades variáveis, tem crianças que têm transtorno do espectro autista que não usam medicação e elas têm um acompanhamento por uma equipe multiprofissional com resultados muito satisfatórios. Outras crianças com sintomas mais importantes, muitas vezes precisam da medicação
para receberem esse auxílio, porque não tem quadros mais importantes. Então, tratamento de autismo não é sinônimo de medicação, é sinônimo de acompanhamento por equipe multiprofissional. Doutor, e os pais que acabam sabendo então do diagnóstico dos seus filhos, há algum acompanhamento para esses pais para saber como tratar essas crianças? Certamente, isso faz parte de uma intervenção, como a gente fala, intervenção multiprofissional. Ela compõe não somente o atendimento da criança, mas da criança e a família. Então, o pediatra habilitado, o profissional que está habilitado para trabalhar com isso, ele tem que fazer também, dar o suporte, fazer o que a gente chama de psicoeducação, onde os pais precisam ser instrumentalizados, como lidar, como entender do autismo, como desmistificar algumas coisas que estão equivocadas, como desmistificar alguns tratamentos mágicos para o autismo que não existem. E estas coisas são fundamentais. Por quê? Porque a aderência ao tratamento e a resposta vai depender de quanto a família estiver envolvida e entendendo disso. E vai depender de quanto o profissional colocar também o olhar sobre as necessidades da família. Não podemos imaginar que num quadro complexo, de longo curso, que a gente possa olhar só para a criança e descuidar das necessidades do pai e da mãe que sofrem, que têm expectativas, que têm dificuldades e que essas questões precisam ser trazidas para a consulta médica. Isso não é uma prerrogativa de que a gente tem que simplesmente encaminhar esses pais ou para acompanhamento psicológico. Às vezes isso é importante, vai depender do caso, mas o médico tem que se apropriar de poder oferecer a informação adequada, de dar o acolhimento adequado e as explicações necessárias para que esses pais possam funcionar bem. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. O Atividade Simers fica por aqui. A todos, uma ótima semana.